Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Olá, doutor, seja sempre muito bem-vindo. Olá, Joyce, muito obrigado. O vice do Lula, Geraldo Alckmin, afirmou que o aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos pode impulsionar a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O senhor esteve na Europa recentemente, né, doutor? O que pode dizer sobre isso? Será que vai facilitar mesmo? Vamos lá. Joyce, a União Europeia, nós demos apenas o primeiro passo, né, que foi a intenção de firmar um acordo. A União Europeia precisa referendar, precisa confirmar esse acordo no Parlamento Europeu. São 26 países e precisa ter 55% da população e 65% do PIB da União Europeia com votos favoráveis para a conclusão de um acordo. Eu não tenho o mesmo otimismo do vice-presidente, porque o acordo é difícil para os produtores da União Europeia. O Brasil, como nós já dissemos aqui, tem um clima excelente, 3 safras por ano em algumas regiões, algumas 2, tem milhões de hectares agricultáveis, e a União Europeia não tem como competir com isso. São países pequenos, com territórios minúsculos e ainda assim com relevos muito montanhosos. Tem invernos rigorosíssimos, alguns com 6 meses de frio intenso, outros até com mais. Então, os produtores não conseguem competir com o nosso agro. Eu acho que isso não influencia no acordo União Europeia-Mercosul. Até porque nós temos grandes players contra. Nós temos a Alemanha, que é o maior PIB da União Europeia, favorável, porque quer vender máquinas para o Brasil. E depois nós temos vários países contra. A França, que é o segundo maior PIB da União Europeia, absolutamente contrária, inclusive liderando esse movimento. Temos Holanda, Áustria, Irlanda, vários países contra. Como tu disseste muito bem, estive na Europa, estive em 13 países, não conversei com autoridades, com produtores, não vi ninguém favorável ao acordo por parte da Europa. Inclusive, quando estive em Viena, presenciei ao vivo, estava chegando no parlamento, um protesto dos agricultores contra o acordo União Europeia-Mercosul. Vários tratores com cartaz, inclusive conversei com os líderes, eles usam a desculpa das questões ambientais. Isso é uma balela. Na verdade, o Brasil tem um código florestal mais rígido que os europeus. O Brasil exige de 20% a 80% de reserva de mata nas propriedades. A Europa, 4%, na maioria dos casos, né? A França, por exemplo, 4%. Temos legislação aqui para proteger matas ciliares e os rios, né? A Europa não tem isso, a maioria dos países. Então, quer dizer, eles usam a questão ambiental para esconder a falta de competitividade. E eu não acredito que isso vá acelerar, porque eles já estão enfrentando problema com os Estados Unidos. Aí vão fechar esse acordo da Europeia e Mercosul, é mais um problema para os produtores locais europeus. Justamente, né? Os governos europeus estão aí protegendo os produtores europeus. O Trump determinou uma tarifa de 10% para os produtos brasileiros, um índice até menor do que os aplicados a produtos da China e países da União Europeia. Qual que é o impacto aí para o agro brasileiro, doutor? Olha, nós temos que entender algumas razões, né? Eu vi grande parte da esquerda comemorando, dizendo que o relacionamento do Brasil não é tão ruim com os Estados Unidos, como dizem, por isso as tarifas iguais às da Argentina. Não é isso, é que o Mercosul é insignificante para o Trump. Então ele deu uma alíquota parelha ali de 10%. Nós não temos, o nosso comércio dos Estados Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil, mas, por exemplo, compra 7,4% mais ou menos da nossa produção do agronegócio. A China compra 35%. Soja, a China compra 50%. Então, quer dizer, não tem comparação. Por que os Estados Unidos está retalhando mais a China? Porque, obviamente, a China hoje é uma pedra no sapato dos Estados Unidos. É o segundo maior PIB, crescendo numa velocidade altíssima, crescendo muito mais do que os Estados Unidos, e acaba sendo o grande player do comércio mundial. Produtos baratos, e isso atrapalha os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos retalha com mais força contra a China, porque é o seu alvo, digamos assim. O que pode atrapalhar o Brasil? Nós já falamos aqui a taxação de 25% aço e alumínio. Isso atrapalha. O Brasil vende 48% do aço que o Brasil exporta para os Estados Unidos, dá em torno de 3,2 bilhões de dólares. Um produto do agro que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos é suco de laranja. E isso sim pode ser afetado com esses 10%, dá em torno aí de 100 milhões de dólares, talvez um pouco mais. Não são números
tão altos, mas é um produto do agro que pode ser prejudicado. E lembrando que os Estados Unidos é um grande produtor de laranja, né? Principalmente a Flórida. Nós já vivemos aqui, muitas vezes, de olho na safra americana. Quando ocorrem tempestades e clima ruim, o Brasil acaba vendendo mais para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos colhem normalmente, o Brasil vende menos. Mas e com essas tarifas, obviamente vai atrapalhar, a não ser quando os Estados Unidos estejam com dificuldade, muita dificuldade de produção. Aí sim, pode ser que isso não faça diferença para os produtos brasileiros. Mas, normalmente, o suco de laranja provavelmente vai ser prejudicado. E, de resto, tem poucos produtos que os Estados Unidos têm um peso muito grande nas exportações. E isso os Estados Unidos está impondo para o mundo inteiro. Então, basicamente, o Brasil vai ter que se adequar aos preços. Todo o Trump, daquele seu discurso de campanha América para os americanos, adotou essas políticas protecionistas, então está taxando todo mundo, Europa, China, Mercosul. Então, o Brasil vai ser mais um dos países taxados. Acredito que essa taxação não tem o condão de inviabilizar a exportação de algum produto, porque todos os países estão enfrentando a mesma dificuldade. Doutor, como dissemos, os produtores europeus não têm condições de competir, né, com os produtores brasileiros. No entanto, os produtores europeus têm apoio, né, dos governos lá, os governos europeus, diferentemente do agro brasileiro, que não conta com o apoio do governo federal. E uma prova disso é que o Alckmin também afirmou que o governo de Lula não pretende usar a lei de reciprocidade, que foi aprovada justamente na semana passada pelo Congresso. Algumas questões. Por exemplo, falam muito, só para finalizar o assunto da China, que as exportações do agro brasileiro podem explodir para a China. Isso não é verdade. Óbvio que pode aumentar em virtude da taxação recíproca, né? Os Estados Unidos taxou a China em até 60% de alguns produtos e a China os produtos americanos em 34%. Os Estados Unidos concorrem com o Brasil lá em soja, milho, carne bovina, enfim. Pode ser que aumente, mas não muito, porque o Brasil já está perto do limite do fornecimento das compras chinesas. Soja, 50% da nossa soja, por exemplo, é comprada pela China. Então, não acredito num aumento exponencial das exportações. Pode aumentar, claro, em virtude dessas taxações. E com relação à questão do comércio bilateral, os Estados Unidos estão enfrentando, eles estão com essa política de tarifas no mundo inteiro. Isso, eu acredito que vai ser uma espécie de blefe do Trump. Estão falando em aumento de inflação dentro dos Estados Unidos. Eu não acredito que essa política se sustente muito tempo. Eu acredito que, em mais algum tempo, os Estados Unidos vai acabar negociando com os países, vai manter algumas taxações, mas vai reduzir, né? Os Estados Unidos não podem fechar as portas do comércio com o mundo inteiro, né? Então, eu acho complexa essa iniciativa. Bom, o Alckmin defende diálogo com as autoridades americanas para tentar reverter a medida. Se o governo brasileiro está em condições de negociar com os Estados Unidos ou não, sabe-se lá, né, doutor? Você falou no bloco, na pergunta anterior, da lei da reciprocidade. Desculpe. A lei da reciprocidade, o Brasil não vai usar, até porque é uma lei genérica. A lei fala que a Câmara de Exportação pode usar medidas administrativas, desde que discutidas e aprovadas, para retalhar países que, digamos assim, impuserem sanções ao Brasil. Isso já é óbvio no comércio bilateral. Não é uma lei que inova alguma coisa. É mais uma resposta escrita, digamos assim, do Brasil a essas dificuldades com os Estados Unidos, principalmente, e também com a União Europeia. Mas o Brasil colocou no papel de forma genérica o que já existe nos acordos bilaterais. É óbvio que quando um país se sente atingido por uma política econômica de outro, ele pode adotar medidas retaliatórias. Então, a lei de reciprocidade nada mais é do que colocar no papel o óbvio. E claro que o Brasil, num primeiro momento, não vai usar contra os Estados Unidos, porque quem tem mais a perder é o Brasil. Nós somos um país minúsculo, comercialmente falando, com exceção do agro, em comparação aos Estados Unidos. Então, realmente a política é essa, é esperar, ver os desdobramentos e negociar os acordos
entre Brasil e Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos quer reduzir a taxação de etanol de milho aqui para vender para o Brasil. Isso é uma carta na manga. Então, o Brasil tem que realmente negociar. Não adianta ir para uma postura de enfrentamento, porque já deu para ver que o presidente Donald Trump é um presidente belicoso, é um presidente que gosta do confronto. Então, o Brasil tem que deixar passar um pouco. Eu acredito que, como eu disse antes, essas políticas não vão se sustentar. Alguns produtos americanos vão encarecer, isso vai acabar gerando inflação, e a política dos Estados Unidos a economia dos Estados Unidos se baseia na grande produção industrial e também no consumo das famílias, né? Que é o que eles sempre dizem. Então, no momento que gera inflação, prejudica o consumo das famílias, que é um dos pilares da economia americana. Então, eu acho que isso vai se ajustar automaticamente. Então, o Brasil também não tem que adotar uma política de briga e, na minha opinião, aguardar os próximos desdobramentos, porque isso está afetando o mundo inteiro. Esse é o Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Doutor, muito obrigada pelas informações. Uma boa semana. Obrigado, Joyce, igualmente.